Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre milagres, sobre cumprimento de promessas. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você está pronto para receber o sim de Deus? Você está pronto para viver as promessas que Deus te fez? Você está preparada para receber o milagre que você tem clamado ao Senhor há tanto tempo? Hoje eu te convido a refletir sobre isso, através do primeiro milagre descrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o nascimento de João Batista. Através dessa história, nós podemos extrair lições importantes que irão nos ensinar a estar prontos, preparados e no lugar certo para viver o extraordinário de Deus. Vejamos então o que está escrito em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do turno do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele estará cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro, será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou velho e minha mulher também." Então o anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo determinado. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer." Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: "Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos." Quais são as lições que essa história nos dá? Em primeiro lugar, eles andavam em fidelidade, apesar do sonho frustrado. Logo nos primeiros versos, a palavra nos diz que eles eram um casal obediente e fiel ao Senhor. Zacarias servia como sacerdote no templo e Isabel era uma mulher cheia do Espírito. A fidelidade desse casal definitivamente não dependia daquilo que Deus havia feito ou deixado de fazer em suas vidas. Eles conheciam a história do povo de Israel, sabiam que Deus podia fazer da estéril mãe de filhos, assim como fez com Sara, mulher de Abraão, com Rebeca, com Raquel. Mas apesar de saber disso, apesar de saber que Deus tinha poder, mas havia escolhido não fazer o milagre em suas vidas, eles decidiram ser fiéis ao Senhor. É dessa maneira que o Senhor espera nos encontrar diante dele.
O Senhor não opera milagre, o Senhor não cumpre promessa na vida daquele que tem o coração cheio de amargura com a vida, com as circunstâncias frustrantes e com o próprio Deus. Muitas vezes não percebemos, mas o ressentimento por um sonho adiado, por um milagre não vivido, pode se tornar como uma erva daninha dentro do nosso coração. Nós começamos então a duvidar dos planos perfeitos de Deus para nós. Começamos a pensar que Deus está nos frustrando, nos boicotando, e esse sentimento em nosso coração começa a tirar a alegria de servir a Deus, tirar a alegria de crer que Deus nos ama perfeitamente. E desanimamos no meio da caminhada. O Senhor deseja operar milagres em nossa vida, mas para isso é preciso que Ele encontre um coração rendido e confiante em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em seu amor. Em segundo lugar, Zacarias foi encontrado realizando o seu trabalho. No verso 8, a palavra de Deus nos conta que ele estava realizando o seu serviço diário. Ele não estava à toa, olhando para o céu, esperando o milagre de Deus. Se Deus decidisse hoje fazer um milagre em sua vida, realizar algo que há muito tempo você está pedindo e esperando, de que maneira o anjo do Senhor te encontraria? Eu não estou dizendo aqui que você deve ficar de segunda a segunda fazendo a obra na igreja, não é disso que eu estou falando. Mas será que você já começou a realizar o projeto, o propósito, o chamado que Deus comissionou a você? O chamado que você sabe que está destinado a você, mas que está parado há tanto tempo? E se você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual o propósito que o Senhor tem para a sua vida, quanto tempo você tem gastado buscando encontrar essas respostas? Precisamos olhar para dentro de nós e perceber se de fato os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos sonhos. Quando o Senhor olhar para dentro de nós e ver um coração voltado para Ele verdadeiramente, se preocupando mais com os sonhos dele do que com os nossos próprios sonhos, Ele fará um milagre em nossa vida. Em terceiro lugar, o nascimento daquele menino era muito mais do que a realização de um sonho pessoal. Vamos ler novamente o que está escrito no versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração, sua esposa terá um filho. E o 14, o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Levará israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro, será forte, corajoso como o profeta Elias. Fará com que os pais façam as pazes e os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Em todo milagre existe um propósito. Aquele casal estava sendo preparado há tantos anos para cuidar, criar, educar um profeta de Deus, um homem que seria levantado com a mesma unção do profeta Elias para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Aquele milagre não tinha fim em si mesmo. Por mais que Deus amasse aquele casal, o que ele estava entregando em suas mãos era muito maior do que simplesmente um milagre, um sonho pessoal, uma realização pessoal. Havia um propósito naquele nascimento. E por mais doloroso que seja encarar a verdade, precisamos entender que a nossa realização pessoal não é maior do que os propósitos eternos de Deus. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra diz que nós participamos da sua morte e ressurreição. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje o Senhor te convida a olhar para dentro e ver se o milagre que você espera, se a promessa que você espera é para a sua satisfação pessoal, é para o seu ego, é para a sua vaidade, ou se de fato cumpre um propósito eterno, se de fato aponta para Cristo e gera frutos eternos. Em quarto lugar, creia que Deus pode operar, apesar de você mesmo não viver milagres. Até o verso 18, o texto nos fala a respeito das qualidades de Isabel e Zacarias. Fala a respeito da sua fidelidade, da sua obediência. Mas no verso 18, no diálogo com o anjo do Senhor, a incredulidade daquele homem foi revelada.
Nós não podemos ignorar o fato de que era tão difícil para ele acreditar que algo tão maravilhoso podia acontecer, já velho, um sonho que estava guardado no fundo das gavetas do seu coração, agora de repente iria se cumprir. Ele foi pego de surpresa e, apesar de servir ao Senhor há tantos anos, ele havia deixado de acreditar que um milagre como esse podia alcançar a sua casa. E em Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O texto não revela as emoções mais profundas de Zacarias, mas é bem possível que o coração daquele homem estivesse machucado por uma espera adiada durante tantos anos, durante uma vida inteira. Quando esperamos por um milagre de Deus durante muito tempo, o nosso coração fica tão entristecido que entra em estado de negação. A dor é tão grande por saber que Deus tem o poder de realizar, mas não opera, e nós não conseguimos compreender os motivos de Deus, que simplesmente passamos a ignorar os nossos próprios sonhos, a nossa própria esperança, a matar este sonho para não sofrer. Ignoramos os nossos próprios sentimentos. Tentamos apagar do nosso coração a fé de que Deus opera milagres. Entramos em um total estado de descrença, de frieza, e quando chega o momento da realização, duvidamos, não acreditamos que Deus vai fazer um milagre em nossa vida. Essa atitude entristece o coração do Senhor. Nós podemos ser gratos porque Deus é misericordioso conosco e não faz o mesmo que fez com Zacarias, deixando mudo até o dia do nascimento do menino. Mas Deus espera de nós que tenhamos fé e expectativa de que Ele pode realizar qualquer coisa e de que nada é impossível para o Senhor. Vejamos o que está escrito em Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E também em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor deseja te preparar para os milagres que ele ainda vai operar em sua vida. Ele te conduzirá a cada dia rompendo em fé. Que essa palavra encontre um solo fértil em seu coração, e no sábado eu volto para estudarmos juntos o livro dos Salmos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!